Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa, O que é o Espiritismo? Trazendo sempre notícias do mundo espírita, trazendo novidades, assuntos para debates. E hoje o nosso principal tema é espiritualidade nas universidades. Será que esse tema vem sendo debatido nas universidades? Como é que ele tem sido encarado? Isso tudo a gente vai conversar hoje com a nossa convidada, Ildete Carvalho Mairim, que está aqui com a gente já no estúdio. E a gente também quer agradecer aqui a colaboração de todos, né, da nossa equipe técnica presente, o Souza, o Raimundo, a Tati, que estão aqui comandando, né, esses bastidores, mas que também vão aqui hoje estar interagindo com a gente. E o nosso querido Reinaldo, que também está aqui conosco, que vai ajudar na condução dessa roda de conversa. Para darmos início ao programa, né, a gente sempre lembra vocês de seguirem a gente nas nossas redes sociais. Basta buscar no nosso Instagram, no Facebook ou no YouTube, programa O que é o Espiritismo. E aí você acha a gente, segue, acompanha os programas, ouve os programas que já aconteceram. E em breve a gente vai estar aqui com a nossa rádio web, né? Sempre trazendo o melhor da doutrina espírita para você. Para iniciarmos o programa de hoje, a gente vai começar trazendo o nosso momento de reflexão, com a mensagem A Educação, do programa Momento Espírita. Ouça agora, Momento de Reflexão. A educação. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, são necessários homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Não basta providenciar a instrução da criança. Ela deve aprender a se conduzir como ser consciente e racional. Isto é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado, não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, são precisos por vezes a perseverança, a firmeza, uma ternura de que somente o coração de um pai ou de uma mãe pode ser capaz. Essa tarefa, no entanto, não é tão difícil quanto se pensa, pois não exige uma ciência profunda. Grandes e pequenos a podem realizar, desde que se compenetrem do alvo elevado e das consequências da educação. Bonita lição foi a ocorrida em um supermercado. A jovem mãe tinha cerca de 27 anos e o menino uns 2. Ele se mostrava birrento, teimoso e violento. Ela, forte, serena e irredutível. O local era uma prateleira de supermercado recheada de chocolates. O menino parecia uma fera. Queria porque queria 5. Ela, firme, dizia que ele poderia levar apenas 1. Foi uma aula de maternidade. O menino gritava, chorava tão forte e doído que parecia estar apanhando. Batia os pés, rolava no chão, ameaçava derrubar a prateleira toda. Tudo inútil. Sem usar de violência física ou erguer a voz, a mãe o obrigava a escolher. Ou leva um só, ou não leva nenhum. Vai ter de escolher. A voz não era de quem tem raiva. Era de quem guarda a certeza do que está fazendo. Mais ou menos uns 15 espectadores observavam o acontecimento, aglomerando-se no corredor do supermercado. Foram 10 minutos dolorosos, no final dos quais o pequeno aceitou sua derrota. Os gritos e os pontapés foram diminuindo. Por fim, ele parou com a manha, aceitou a mão da mãe e saiu do supermercado com sua única barra de chocolate. O resto ficou lá na prateleira. Perdeu o supermercado, venceu a mãe, venceu a educação. Desde que o mundo é mundo, crianças querem porque querem certas coisas. Muitos pais cedem, ou para não enfrentar o incômodo da birra,
ou porque temem os olhares de eventual desaprovação de quem os observa. Os que não educam os seus filhos os verão sofrer na vida, fazer sofrer a outros e perder a chance de progresso. São fabulosos os pais que proíbem sem raiva e dão o necessário sem dar demais. A nossa sociedade tem mentalidade de supermercado, oferece 1000 prateleiras com tentações e incita os imaturos a consumir mais do que precisam. Por isso mesmo, são dignos de aplauso os casais que educam seus filhos para não consumir demais, a fazer escolhas, a crescer, a amadurecer. Os espíritos que habitam os corpos dos nossos filhos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer os seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as virtudes e aniquilar os vícios. Que não nos detenham a fadiga nem o excesso de trabalho. Auxiliemos a transformação social. Transformemos a face do mundo pelo caminho da educação. Muito interessante essa reflexão, né, sobre a educação, e lembra a gente, enquanto pai, enquanto educador, da importância daquilo que a gente, né, repassa às nossas crianças que estão vindo, que precisam, né, dessa explicação, desses esclarecimentos, que nós possamos cumprir com a nossa obrigação e fazer a nossa parte. E agora então a gente vai começar a nossa roda de conversa de hoje com a nossa querida convidada Ildete. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bom, estamos agora então, né, retornando desse momento de reflexão e vamos começar agora a nossa roda de conversa, que hoje vai tratar sobre a espiritualidade nas universidades. Para conversar com a gente tem aqui hoje a convidada especial, que é a Ildete Carvalho Mairim, que é médica, faz parte da AME, que é a Associação Médica Espírita do Maranhão, e também é trabalhadora do Centro de Vivência Espírita, que é o centro aqui da Coab. Ao final, a gente vai também conversar um pouquinho com ela sobre os trabalhos desenvolvidos nessas duas instituições, para que vocês possam saber mais detalhes e, de repente, buscar, né, essas instituições naquilo que for necessário aos anseios de cada um. Bom, para a gente começar o tema, Ildete, eu queria te dar as boas-vindas, tá? É sempre um prazer ter você aqui no nosso programa, não é a primeira vez, já é, assim, uma velha conhecida nossa, é palestrante também. Ildete, conta pra gente, né, você como médica, professora universitária, como é que essa temática da espiritualidade, ela tem sido tratada nas universidades hoje? Então, inicialmente, quero agradecer toda a equipe do que é o Espiritismo pelo convite, em nome da Isabela Martins. E a espiritualidade, ela vem chegando assim muito lentamente nas universidades. Nos Estados Unidos, já 2/3 das universidades, inclusive as mais famosas como Stanford, Duke, Harvard, elas têm como disciplina obrigatória espiritualidade. Já no Brasil a coisa veio um pouco mais lenta, porém já tem algumas universidades em que ela é obrigatória, poucas, e algumas ela é facultativa, né, opcional. E dentre essas que é opcional, a nossa Universidade Federal do Maranhão tem essa disciplina como opcional. Faz tempo que a gente tem essa disciplina aqui na Universidade Federal? Acredito que uns 3 anos ou 4, uns 3 ou 4 anos. E o aluno, de qualquer período que ele esteja, ele escolhe e participa daquela disciplina que não, como é opcional, ela não vale como currículo, nota, não tem prova, mas já é um início. Sim. Na Universidade Selma, onde nós trabalhamos, a gente tem uma aula, a gente faz essa aula no módulo de saúde mental e comportamento, que seria a parte da psiquiatria. É uma aula que a gente já dá assim um início para que o aluno saia pelo menos com alguma ideia do que seja
a espiritualidade dentro da medicina. E tudo isso começou há muitos anos, como eu falei, porque foram observados estudos científicos que mostraram mesmo que a pessoa que tem a espiritualidade, ela reage melhor a qualquer notícia de uma doença grave. O seu organismo melhora a imunidade, ela tem as curas mais rápidas. Então, se nós formos comparar uma pessoa que tem a mesma bactéria causando a mesma pneumonia, elas têm a idade semelhante, mas se um tem espiritualidade e o outro não, esse que tem espiritualidade, a recuperação vai ser muito mais rápida. Estudos, muitos estudos. Se você colocar no Google mesmo, espiritualidade e saúde, espiritualidade e medicina, você vai ver que tem milhões de estudos. Na PubMed, que é um site livre para médicos, nesse tem também mais de 1000 estudos e todos muito bem desenhados. Existe uma crítica muito grande de juntar espiritualidade com ciência e de misturar com religiosidade. Então, que fique bem claro que espiritualidade não é a mesma coisa que religiosidade. A religiosidade segue dogmas de uma religião, então a pessoa escolhe a religião que ela se sente melhor e ela então frequenta aquele templo, aquela igreja, aquele centro espírita, qualquer lugar em que ela vai exercer aquela religião. Essa pessoa, ela frequenta aquele local e às vezes ela não detém a espiritualidade que é passada na religião. Então é uma pessoa religiosa e não é espiritualizada. Porém, nós temos religiosos que praticam mesmo toda aquela doutrina da sua religião e no dia a dia ele é uma pessoa espiritualizada. Já a espiritualidade é algo muito maior, é como se fosse uma filosofia de vida. É justamente como você enfrenta os problemas, as tribulações. É como você vê uma pessoa que está sofrendo, não com pena, mas já com compaixão, ou seja, você se coloca no lugar daquela pessoa. É quando você agradece, quando você vê uma pessoa sofrendo e você diz, em vez de quando acontece algo com você, você diz assim, por que eu? Você, quando vê uma pessoa sofrendo, você diz, por que não eu? E aí, tudo isso faz parte da espiritualidade. Então, fala de gratidão, fala de amor, compaixão, caridade, tudo isso é a pessoa ser espiritualizada. O que exatamente um aluno pode esperar quando ele se matricula numa disciplina como essa? A gente tem um relato aqui, a gente fez um questionamento, né, e a gente teve a participação aqui de um ouvinte que mandou pra gente falando sobre qual a experiência dela dentro do curso de medicina com essa prática, né, com essa temática, melhor dizendo, da espiritualidade. Eu queria compartilhar com você para que a gente pudesse, né, travar um debate em cima desse depoimento dela. Ótimo. Oi, boa tarde. Meu nome é Vanessa. Eu sou formada há mais ou menos 5 anos e terminei a residência em pediatria há 1 ano. Na minha graduação eu não tive nenhuma disciplina específica sobre a espiritualidade, mas essa temática ela foi abordada em algumas discussões nas disciplinas de sociologia, de filosofia e em medicinas alternativas. Eu acredito que essa discussão durante a graduação é importante porque ela prepara o profissional para a proposta de tratamento humanizado, mais integral, no qual a equipe multi, não só o médico multidisciplinar, ela não deve abordar apenas o cuidado com o sofrimento físico do paciente. Então a impressão que dá é que é exigido que o profissional tenha uma visão integral, que a proposta de tratamento seja tratamento humanizado, mas na parte teórica nem sempre o profissional é preparado para isso. E aí a gente vai se deparar com isso mais na parte prática, na parte dos estágios em que a gente já está no cuidado com o paciente. E durante a residência, essa temática realmente ela foi mais abordada do que na graduação, principalmente no cuidado com os pacientes em cuidados paliativos. Ou seja, Ildete, se eu entendi bem, ela coloca que, apesar do contato com a disciplina dentro da graduação ter sido inserida dentro de outras disciplinas,
Na hora que você chega para o mercado de trabalho, para a parte prática, essa questão da espiritualidade envolve a própria questão da humanização, do tratamento humanizado junto ao paciente, que é algo que hoje a gente fala tanto, que é necessário, né? Então tem algumas temáticas que hoje a gente não abre mais mão. E essa talvez seja uma delas, porque quando a gente vai num consultório médico, a gente espera minimamente que ele olhe nos olhos, que ele nos veja de uma forma mais completa do que só aquela pessoa que tem um problema no local específico e que só precisa ser olhado ali. E aí a gente se pergunta, vendo e ouvindo esses relatos, a gente se pergunta por que a gente não dá uma ampliação maior, né, para essa temática, não exige, não coloca isso como uma coisa obrigatória logo no início, né, do contato do estudante com as temáticas e tudo mais. Por que a gente só despertou para isso agora? É que as pessoas têm muito medo de falar de sofrimento, de dor, de morte. As coisas ruins parece que ninguém fala, achando que se falar vai acontecer. Então, essa ideia é disseminada até pelo acadêmico de medicina e pelos professores que ainda não despertaram de que a pessoa que ele está tratando não é só aquele corpo físico que está ali na frente dele. Isso já está assim tão melhor que a Organização Mundial de Saúde já define saúde como um bem-estar físico, mental, social e espiritual. Ela inseriu o espiritual de alguns anos para cá. E através daí é que algumas universidades já estão despertando para levar ao aluno essa ideia. Os alunos, eu penso que às vezes eles não têm assim, ideia do que eles vão enfrentar de verdade. Quando você vê a sua impotência diante de alguns pacientes, você faz tudo para salvar e não salva. Então, a ideia da espiritualidade nas universidades, em primeiro lugar, é tratar o paciente integralmente, como um todo, humanizar o atendimento, mas também cuidar do médico. Nossos médicos estão doentes. Sim. O índice de suicídio no meio médico é altíssimo. É o maior de todas as profissões que dentre a faixa do suicídio. E isso porque gera inicialmente um poder, porque o médico acha que como ele conhece tudo, né? O corpo humano, conhece as doenças, ele pode salvar. Depois ele vai ficando frustrado. As cargas de trabalho carga horária de trabalho muito extenuantes e às vezes em condições péssimas de trabalho, vai juntando tudo isso. Com ele assistindo pacientes falecendo, desencarnando ali, sem ele poder fazer nada. Ou existe também a parte dos cuidados paliativos, que também deveria ser uma disciplina, preparar para morrer. E quem que fica se preparando para morrer? Ninguém. Então, existe hoje livros, artigos, para que os médicos tenham essa conversa com seu paciente sobre a morte. Quando ele tem um prazo, você tem 2 meses de vida, vamos conversar aí com coisas que você nunca quis conversar. Você tem fé? Isso já é indicado que o médico fale isso. Você gostaria de conversar com alguém sobre fé? Você gostaria de ser perdoado, te perdoar? Tudo isso vai fazer ele viver a morte, ou seja, ele viver os seus últimos dias com uma qualidade de vida muito melhor. Sim. E se o profissional não tiver esse preparo, ele não consegue, prestar esse auxílio. Não consegue. E fica complicado para ele também sentir isso. Sim. Então, nós temos uma egressa da nossa universidade, que hoje ela é médica de cuidados paliativos, e ela contou uma história que um paciente, nos seus últimos dias, pediu a ela que encontrasse a ex-esposa porque ele precisava pedir perdão. Foi encontrada e ele disse que foi o melhor momento da vida dele porque ela perdoou. Ela disse que o brilho naquele corpo mortal, morrendo, e o brilho que ele conseguiu expressar dizendo para a médica: eu vou agora em paz porque ela me perdoou. Não é? Então, tudo isso tem que ser conversado. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, após um congresso ano passado, ela deu assim uma circular, mandou
uma orientação que os cardiologistas abordem a espiritualidade nas consultas. E como que vai abordar? Perguntando: você é católico? Você tem fé? Você acredita em Deus? Não, não é assim. É justamente perguntar o que você acha que seu emocional interferiu nessa sua doença. Até que ponto, né? O que essa doença tem lhe ensinado? Não é? E aí, às vezes, eu pergunto isso e eles respondem assim: a ter paciência. Ou então assim, a me perdoar. Sim. Porque eu que causei essa doença em mim, não é? Tem tudo isso. É uma mudança de visão. A gente vai aqui para um rápido intervalo. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, tratando hoje sobre a temática espiritualidade nas universidades. Estamos retornando agora, né, para essa roda de conversa. E agora acho que o Reinaldo quer fazer um questionamento, Reinaldo? Sim, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta a Eudete. É porque ela falou que os médicos, né, estão doentes, o índice de suicídio é muito grande. E eu aqui pensando, será se os médicos estão doentes, né, porque esse lado da espiritualidade deles está um pouco fragilizada? Eles estão muito em função do trabalho, às vezes o trabalho de uma maneira que não tem as condições necessárias, e até porque aquele poder de cuidar, de conhecer o corpo humano, eles esquecem deles próprios e não cuidam da espiritualidade, dos sentimentos deles, e quando eles se deparam estão adoecidos? É verdade. Até mesmo quando a gente junta a espiritualidade com religiosidade, que a gente pergunta para alguns acadêmicos, e eles dizem assim: eu não tenho mais tempo de ir à igreja porque eu tenho que estudar muito. Mas a gente sabe que pode dosar e fazer as duas coisas, mas eles acham que não dá tempo, tem que estudar muito. Medicina tem que estudar muito, assim eles ficam repetindo. E quando acabam de se formar, então eles perderam aquele hábito, seja de ir à igreja, seja de estar com a família, porque espiritualidade passa por qualidade de vida. O médico tem que ter lazer. Sim. O estudante de medicina não pode estudar todo fim de semana. Ele tem que ter os seus horários de estudo diário para não acumular o estudo. Isso falando dos acadêmicos, porque toda essa doença começa desde os acadêmicos. O índice de suicídio não é somente nos médicos formados. O índice é também nos acadêmicos. Então eles começam com essa pressão, e aí tem a famosa prova da residência para fazer a especialidade, depois o mestrado, quem quer seguir docência, doutorado, e quando vê especializações, e quando vê ele está com mais de 30 anos e ele não teve oportunidade de estar com sua família, às vezes casa não dá atenção para os filhos, para a esposa, para o marido, porque está nessa, digamos, nessa correria, busca, né? Nesse círculo vicioso. E com certeza, como ele conhece todas as doenças, e ele sai achando que ele conhece tudo, ainda mais quando faz a sua residência, a sua especialidade, que ele tem um bom desempenho, aí ele acha que pode salvar todo mundo. E aí soma-se a frustração de que a gente sabe que existe o momento em que a gente não pode mais fazer nada, existe essa frustração, existe a frustração da fadiga mesmo, cansaço, que chega em casa ele não tem ânimo para se divertir muitas vezes, muitos não têm férias, né? Então essa é a razão realmente. Sim. Falta a espiritualidade como um todo, tanto a que engloba a religiosidade quanto a que engloba o lazer, a qualidade de vida. Tem uma coisa assim que eu aprendi muito com a doutrina espírita, né? Com todo o trabalho que Kardec fez, né, de codificar essa doutrina tão maravilhosa, que é assim, a gente precisa estar bem para conseguir ajudar qualquer pessoa, né? Sim. Então, para a gente conseguir, de repente, num centro, realizar um atendimento fraterno, qualquer coisa, aconselhar alguém, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, senão eu não consigo ajudar ninguém, né? É aquela história quando você entra no avião, máscaras irão cair se tiver uma emergência, você bota uma máscara primeiro em quem? Em você, porque a gente precisa estar bem para ajudar o próximo, né? Então, o profissional ele precisa estar melhor preparado, inclusive nesse sentido. E foi bem falado também por você no
no bloco anterior, quando tocou no assunto da Organização Mundial de Saúde já aceitar diversas técnicas, recomendar diversas técnicas, e seguindo essas recomendações, o próprio SUS, né, aqui no Brasil, já tem aceitado muitas práticas integrativas, muitas coisas que envolvem a questão da espiritualidade, até mesmo às vezes de religiosidade, dentro dessa melhoria, dessa busca de qualidade de vida, da saúde daquele paciente. Então, o reiki hoje é uma prática que já é aceita, dentre tantas outras questões, né, que você já percebe, fora o que a gente já tinha, né, pelo Brasil ser um país laico e ter a liberdade de religiões, você já podia fazer uma série de coisas, né, ter essa liberdade. Mas eu acho que a aceitação dessas práticas como algo que possa te trazer uma melhoria é também um ponto de vista interessante. Sim. Não é uma prática, por exemplo, da doutrina espírita em si, mas eu acho que a gente precisa ter esse respeito sobre o olhar daquilo que o outro pratica. E às vezes há quem se sinta, quem veja melhorias, e o próprio SUS já reconhece isso, né? Sim. Você vê que se você falar em oração, sem falar em religião, sim, todo mundo estranha. As pessoas têm vergonha de dizer que rezam, que oram. E existem estudos mostrando a área do cérebro que é ativada durante a oração. Então, tem estudos do Harold Koenig, que é o que mais faz pesquisa nessa área da espiritualidade, e estudos aqui no Brasil, que mostram que no momento da oração contrita, mesmo aquela que a pessoa está concentrada, sabendo cada palavra, vindo do coração mesmo, ativa uma área chamada de núcleo accumbens e essa área do cérebro, em que até é chamada já da área da fé. Então, o estudo de ressonância magnética funcional mostrou e comparou pessoas que não estavam em oração com pessoas que estavam em oração, e os que estavam em oração, essa área foi ativada. E aí a pessoa tem uma sensação de um bem-estar tão grande que foi comparada até com o bem-estar que algumas drogas ilícitas causam, com o bem-estar de você estar apaixonado, com o bem-estar que você tem quando você delicia uma comida que você gosta muito. Então, é o mesmo bem-estar quando você faz uma oração. E isso, ativando essas áreas, vai ativar também a imunidade, combate às infecções. Então, uma pessoa que está no leito de hospital, se ela faz uma oração ali contrita, ou mesmo à distância, alguém ora por ela, também faz efeito. Esse estudo também foi publicado, de que pessoas internadas, sem nem saber que à distância tinham pessoas orando por ela, elas tiveram melhor. Para ver como funciona, né? Como é poderoso o poder da oração. Sim. A gente conversando aqui, eu me lembrei muito de uma pesquisa que eu li há um tempo atrás, que na verdade isso resultou num livro, né, publicado por uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Ela fala que ela trabalhou muito tempo com pacientes terminais. E depois de 5 anos de experiência, né, coletando muitas informações, ela disse que tinha algo que ela sempre questionava aos pacientes, sobre quais eram os maiores arrependimentos da vida deles. Né? É uma pesquisa até bem conhecida, antiga. Isso. E eu vou ler aqui para os nossos ouvintes, para que eles possam entender quais os maiores arrependimentos que as pessoas relatam no momento final da sua vida. E os arrependimentos são: primeiro, que elas gostariam de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, e não a vida que os outros esperavam de mim. Então, né, quantas vezes a gente não vive a vida que os outros esperam? Inclusive isso que você falou sobre o profissional, de eu tenho que me formar, eu tenho que ser o melhor da turma, depois eu tenho que passar na residência, eu tenho que isso, tenho que aquilo. É uma cobrança tão pesada que você deixou aí 30 anos da sua vida passar sem que você tivesse feito nada do que você de fato queria fazer. Então é um arrependimento que a gente carrega e no final a gente vê que não faz sentido. Outro arrependimento que ela relata: gostaria de não ter trabalhado tanto, quer dizer, tanta dedicação a isso, quando isso não era aquilo que realmente te satisfaria. Terceiro, queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Quer dizer, a gente não é educado, digamos dizer, assim. Eu te amo, é tão difícil. Parece, né? Eu acho que a gente até já evoluiu bastante, a nossa sociedade, os homens estão mais abertos a isso, mas ainda há, né, um certo bloqueio por uma boa parte da população, mas isso tem sido trabalhado e a gente fica feliz de ver. Uma quarta coisa que seria motivo de arrependimento: gostaria de ter mantido contato com os meus amigos, né? Quão pouco tempo, inclusive eu que estou com quase 40, esse ano em particular, eu já recebi muitas ligações de amigos
que falaram assim, Bela, amigos de época de faculdade ou de colégio, vamos se ver. E eu já encontrei esse ano com vários. E o engraçado é que todos eles relatam isso. Poxa, eu não queria que a gente ficasse tanto tempo sem se ver, mas a gente não prioriza, né, essas coisas. E quando chega no final, se arrepende. E a quinta, né, e última coisa que ela relata como maior arrependimento é: gostaria de ter sido mais feliz. Como buscar isso, né? Como, vendo um relato como esse de pessoas que estão lá, né, no momento próximo ao desencarne, como fazer com que as pessoas percebam isso ainda estando no ápice da vida, Ildete? Como é que você acha que a gente poderia despertar ou chamar a atenção das pessoas para sacudir para isso? Será que dar essa disciplina já é um passo? Que outros passos? Dar essa disciplina, manter esse programa maravilhoso que vai despertando nas pessoas esse sentimento, divulgação da doutrina espírita. A gente é espírita, mas a gente sabe que as outras religiões também têm esse valor, não é? Muitas pessoas frequentam, eu tenho na minha família vários de outras religiões e são pessoas assim espiritualizadas. Sim. Elas têm uma qualidade de vida, elas primam pelo amor, caridade, tudo isso porque elas conseguiram, né, obter da religiosidade a espiritualidade. Ou seja, elas conseguiram obter da religiosidade aquilo que a religião se propõe, que é religar a Deus. Né? Porque às vezes a gente vê a religião como um conjunto de dogmas ou rituais, quando não. A função da religião é nos ligar a Deus. Isso. A gente se encontrou estando aqui, por exemplo, está num meio, né, que as pessoas são espíritos porque se encontraram com Deus aqui. Mas poderia ser qualquer outro ambiente ou qualquer outra denominação religiosa. Inclusive, eu conheço pessoas da minha convivência que uns não frequentam, não são religiosos, mas são espiritualizados e dão assim um exemplo maravilhoso de cristandade, digamos assim. E um até que é ateu, mas se diz ateu, mas é uma pessoa assim boníssima. Mais do que se juntar a todos os religiosos. Inclusive, eu sempre faço propaganda do livro do Karnal, Leandro Karnal, que é ateu declarado, com o padre Fábio de Mello, e que no final o padre Fábio diz para ele, né, você é mais cristão do que muitos que não é, sim, que não se dizem. Então, a prática, e aí tem aquela frase do Chico Xavier que eu não sei exatamente dizer como é, mas assim, tenha cuidado com suas atitudes, da maneira como você é, que você pode ser o único evangelho que o seu próximo possa ler. Quer dizer, a sua conduta, a sua maneira de ser, isso tudo vai chamando a atenção das pessoas para que elas cheguem à espiritualidade. Acho que é tudo isso. Sim. A gente que despertou para isso pode ter esse papel, né, de divulgar, de dizer que vale a pena amar, vale a pena dizer, vale a pena ter os amigos, conviver em família, e que vale a pena principalmente fazer o bem. Um trabalho de caridade, fazer o bem faz muito bem. Sim. Fazer o bem. Vamos para um rápido intervalo. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, tratando hoje sobre a temática espiritualidade nas universidades, né? A gente já conversou aqui muita coisa, a gente já vai se encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo, mas ainda temos alguns questionamentos, né? Reinaldo, vamos lá, com você. Eu tenho duas ainda para fazer aqui, Ildete. A primeira é, no bloco anterior, você estava falando sobre espiritualidade, religiosidade, na área médica, e eu pensando aqui, será se a deficiência hoje que a gente vê nessas situações dos médicos, que não estão muito voltados para essas duas áreas, né, será se não está faltando, aí vão entrar na religiosidade mesmo da família. Às vezes as famílias estão esquecendo de trabalhar os filhos, as crianças, fazer esse trabalho de religiosidade para quando ele chegar na fase adolescente, de adulto, ele já ter uma formação bem firme sobre isso. Então, para ele desenvolver aí a religiosidade para a espiritualidade, fica mais fácil de ele trabalhar isso.
esse é o primeiro ponto. E o outro eu faço depois porque Tá é um certo. pouco diferente. Tá? Então, eu acredito muito nisso. Inclusive, nosso tema é espiritualidade nas universidades, mas poderia ser espiritualidade na educação, de uma forma geral. Isso. Quem dera que a espiritualidade começasse nas escolas. E antigamente existia a disciplina chamada religião, mas era só de uma religião. E aí eu lembro que eu ainda tive essa disciplina na minha escola e os que eram de outra religião ficavam do lado de fora na hora dessa aula, porque eles não podiam assistir, que eles não eram dessa religião. Então deveria ter espiritualidade para que as crianças começassem a atentar que existe algo maior do que papai ter um carro bacana para me trazer na escola e eu ir para a Disney todo ano. E as crianças, por exemplo, da escola pública, não acharem que por elas serem de uma escola pública, elas terem um nível social menor que as outras, elas não têm um futuro e que elas acreditem nelas. Acreditem no poder do estudo, no seu Deus interior, porque nós podemos tudo. Nós não usamos nem um milésimo da nossa capacidade, do nosso cérebro. Então, isso deveria existir nas escolas. E, consequentemente, chegaria nas famílias, porque a gente vê o poder que criança tem de levar para casa o ensinamento, quando os pais não tiveram esse ensinamento. Então, já seria um começo, ter nas escolas. Eu queria só fazer uma colocação e a pergunta também sobre o assunto, porque existe essa questão, você tem um filho, segue basicamente dentro daquilo que você acredita, da forma como você acredita, vai levando ele dentro do movimento, por exemplo, nós levamos para dentro do movimento espírita, mas existe a outra questão aí, a questão do ser humano, do adolescente, saindo dessa adolescência, entrando numa universidade e observando outros fatores, outros movimentos que lá acontecem, e acabam tendo uma tendência muito grande desse afastamento. E se materializando muito mais, porque eles começam a ter exatamente aquelas questões das cobranças. Aí, como é que pensar? Não seria mais necessário que esse trabalho dentro das universidades, para um auxílio à família nesse caso, para que essas coisas se modificassem? Como poderia a universidade estar trabalhando mais fortemente dentro desse contexto, dessa visão? É muito difícil você lidar com famílias dos universitários nesse sentido, de chamar a família, como a gente faz na escola. É difícil, porque primeiro que os próprios alunos acho que não aceitariam isso muito bem, as famílias talvez não. E eu acho assim, tem que ser mesmo na escola, porque se o alicerce for firme, isso é bíblico, ele chega na universidade, ele não se deixa influenciar. Eu tenho alunos que estudam muito, são brilhantes e continuam frequentando a sua igreja, continuam fazendo seus trabalhos. Alguns são até, digamos assim, missionários na igreja evangélica, principalmente, e continuam estudando e fazendo. Então, assim, esse teve o alicerce bem Mas firme. Eu queria até dizer algo mais. Eu acho que quando a gente consegue solidificar esse ensinamento ainda na primeira infância, digamos assim, ainda que eles não sigam os nossos passos ou aquilo que nós gostaríamos dentro desse campo, né, de entendimento religioso, espiritual, ainda assim aquilo ali, aquela informação, ela vai frutificar. E ainda que ele não siga os nossos passos, que ele opte por seguir um caminho diferente, ainda assim ele vai ser um homem de bem, que no final das contas é o que vale, né, o que mais importa. É o que a gente observa. É o que a gente a base observa. que a gente precisa fazer. Eu acho que ainda agora você foi muito feliz quando você disse que deveria ter começado na escola mesmo, porque realmente aí é a base, tá? Aí é a base. Mas eu queria fazer só mais uma pergunta. Vai falar, Souza? Eu queria, antes da pergunta, para não fugir ainda desse tema, porque assim, essa semana eu estive conversando com meu filho, que chegou à universidade agora, e ele dizendo para mim o seguinte, ele disse, pai, ele está meio afastado do centro espírita, mas sempre conviveu comigo dentro, ia sempre. Mas ele disse para mim, eu fiquei muito feliz com isso, porque
a gente vê que foi plantado alguma coisa, e aí vai exatamente em cima mesmo. daquilo que Isabela falou. Quando ele disse para mim que eles, pai, graças a Deus, e eu estive dentro de uma casa onde nós somos espíritas, ele se colocou também, e eu vejo que eu preciso não ter esse comportamento de se largar, de não sei o quê, de ir para droga, de um monte de coisa. Quer dizer, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a tendência dele é voltar para as origens dele. Mas a minha preocupação maior é quando realmente não tem essa sustentação. Isso. E a gente vê o tanto de gente que se acaba se perdendo, chega nas universidades e até nem são, e acabam virando para as drogas e não sei o que, um monte de coisa, não concluem curso, se perdem pelo caminho, vai se achar lá não sei aonde, porque um dia todos nós se achamos. E vale lembrar que não precisa chegar nas universidades. Verdade. Pode ser no âmbito escolar ainda, eles terem essa influência, e às vezes não é nem de um colega de escola, é às vezes numa festa, num barzinho, não é? Então, o importante mesmo é estar firme no alicerce. Não se pode acreditar que as universidades sejam o fruto maior para esse tipo de coisa, e não é. A gente sabe que não é. Não é. Verdade. Então, eu estive lendo uma reportagem do jornal o Globo, ele diz sobre esse tema. Ele diz o seguinte: na Europa e nos Estados Unidos, cerca de 80% das universidades já tem essa cadeira de espiritualidade nas universidades, né? E no Brasil, como é que está isso hoje? No Brasil está mais devagar. Ainda já tem algumas universidades. Em São Paulo, interior de São Paulo, já tem universidades em Brasília que tem essa disciplina, mas são poucas. Digamos que 4 a 5 como obrigatória. Sim. Agora, optativa já tem mais, inclusive aqui a Universidade Federal do Maranhão, ela é optativa, essa disciplina. Precisamos avançar mais um pouco nisso, né? Precisamos certeza. Avançar, porque a gente está percebendo, conforme que a gente está conversando aqui, que é uma necessidade. Sim. É uma necessidade. Hoje, cada dia mais, o médico está bem preparado para essa tarefa que ele tem, que ele tem que estar com o sentimento dele muito bem equilibrado para que ele faça a saúde emocional dele. E ampliando e trazendo esse contexto da universidade, na verdade, o professor como um todo, porque agora a gente conversando, me veio um caso recente, de poucos meses atrás, de um professor da UFMA, que me procurou, não é da área médica, né, mas me procurou porque estavam acontecendo muitos casos de suicídio entre os alunos de um determinado curso. E ele veio conversar comigo para entender como é que o espiritismo via isso, esses desencarnes, por que isso acontecia, o que levava a pessoa. E aí a gente conversou muito sobre essa ótica espírita, e eu acho que trouxe muitos esclarecimentos, e ele falou inclusive que ia começar a propor, que ele era chefe de departamento, ia começar a propor que isso fosse temas de debate, né, mais vezes dentro do curso, dentro da universidade como um todo, porque se percebe pelos fatos que têm acontecido que é uma temática necessária, né? Não só num curso de medicina, mas na universidade como um todo. Justamente, às vezes, para suprimir essa base que o aluno não teve, né? Mas eu acho que a gente já caminha, né, nesse rumo, e a gente espera que isso se amplie cada vez mais. Com certeza. A gente agradece muito a Ildete sobre essa conversa, mas a gente ainda não terminou por aqui. O programa ainda não acabou, hein? Mas a gente vai agora para um intervalo. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, e vamos agora com o quadro Minha Casa Espírita. Estamos aqui hoje com a Ildete Carvalho Mairim, que é médica, membro da AME, que é a Associação Médico Espírita do Maranhão, e também trabalhadora do Centro de Vivência Espírita. Ildete, conta pra gente um pouquinho para os nossos ouvintes, as pessoas que têm curiosidade, como é que são desenvolvidos os trabalhos da AME? Vocês têm algum dia de palestra, de seminários aberto ao público, ou é reservado apenas para médicos? Como é que funciona a AME? Não, a função da AME é estudos, divulgação da doutrina das doenças à luz do espiritismo, e nós fazemos seminários uma vez ao mês, a última quinta-feira do mês.
nós temos palestras abertas ao público lá na sede do Conselho Regional de Medicina. Próximo do Selma, Isso, né? Já Rua Carutapera, lá no Renascença 2. Essa aí foi uma importante parceria, porque assim nós podemos chegar um pouquinho mais perto dos médicos com a espiritualidade. Temos o nosso seminário anual, que já faz parte do calendário espírita do Maranhão, Seminário sobre Saúde e Espiritualidade, que acontece sempre no mês de maio. Esse ano nós faremos no penúltimo fim de semana, 22, 23 de maio, com convidados maravilhosos que vêm de fora. Nós vamos divulgar ainda tudo. E esse é nosso trabalho da Associação Médico Espírita. Certo. E no Centro de Vivência Espírita, que fica aqui na Coab, Isso. Como é que são os trabalhos, o dia de palestra? O Centro de Vivência Espírita, ele faz parte do Pouso Obras Sociais, que é muito conhecido pelo trabalho do seu presidente, o Moab José, que é um dos iniciadores do Espiritismo no Maranhão. E esse ano o centro faz 32 anos. E será comemorado com a presença do Raul Teixeira. Teremos dia 18 de maio a presença dele, com palestras, vendendo seus livros. E então as atividades do Centro de Vivência Espírita, que fica na Avenida Henrique Leal, número 100, no Coab Anil 2, ali próximo ao onde era o Bob's, né, na avenida principal da Coab. E nossas atividades, por exemplo, na segunda-feira nós temos os que chamamos de Círculo de Luz, realmente em formato de um círculo, não é palestra, debate sempre de um tema da espiritualidade. Pessoas de qualquer religião frequentam, porque não é doutrinário, é simplesmente um tema de espiritualidade. É com música, e todas as pessoas têm voz, podem falar, fazer perguntas, questionamentos, muito, muito interessante. Inclusive nesse momento, nesse dia, tem também um tratamento com cromoterapia, tem um atendimento, a pessoa pode relatar o seu problema e é indicado se a pessoa pode ir para ser beneficiada pela cromoterapia ou somente ali pelo passe, pela palestra, pela discussão do tema. Às quarta-feiras nós temos os curso de Espiritismo, Iniciação ao Espiritismo e curso de Mediunidade, que vão iniciar a quarta-feira seguinte, depois da quarta-feira de cinzas, vão iniciar a nova turma. As matrículas, então, estão abertas. E no sábado, nós temos o funcionamento que é próprio das casas espíritas, que começa com o atendimento fraterno, depois temos as palestras e em seguida o passe. Aí temos essa atividade sempre com convidados maravilhosos que vão lá, Isabela Martins, por exemplo, né, que sempre é nossa palestrante. Dessa última foi maravilhosa a sua palestra, como sempre. Então essas são as atividades. Na segunda-feira à noite, a gente leva uma sopa para os moradores de rua ali da Praça da Coab, também é algo que já se faz há muitos anos, esse trabalho. E o Pouso também está com um trabalho social muito bonito, né? Com crianças portadoras de câncer, então... Existe esse projeto, ainda não está acontecendo, mas existe agora um novo projeto também inserido nesse, que seria com pacientes que estão em cuidados paliativos, que seriam dirigidos lá do Hospital Geral. Já existe um médico lá que está sendo contactado, tudo está ainda no projeto. Sim. Mas, se Deus quiser, ainda esse semestre vai tudo começar. Caminhar, né? Gente, a gente agradece imensamente a presença da Ildete aqui. Sempre está sempre disponível para conversar com a gente sobre as temáticas espíritas. Ildete, muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É sempre esclarecedor. E fiquem atentos, né? Porque a Ildete trouxe informações bem relevantes, não só no conteúdo da nossa conversa hoje, mas falou de 2 eventos aí que em maio, então, prometem agitar, né, a nossa cidade, com eventos, com muitos palestrantes de fora, a presença do Raul, né, que é um palestrante espírita muito conceituado, autor de muitos livros espíritas, e também a realização do seminário da AME, que busca trazer mais temas científicos, né, para o debate, traz esse aspecto, dentro o tríplice aspecto da doutrina, busca enfocar nesse evento mais o aspecto científico, né, que tem mais a ver com a pegada
da própria medicina. Então, a gente fica atento, vamos estar sempre divulgando aqui os eventos, quando eles se aproximarem, dizendo o nome dos palestrantes. A gente fica hoje por aqui. Você ouviu o que é o Espiritismo? Um oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque 4, Rua 19, lote 37.